Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, domingo, dia 23 de maio, está em João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Meus irmãos, hoje nós concluímos o tempo litúrgico da Páscoa com a grande solenidade de Pentecostes, o mistério do envio do Espírito Santo, que naquele dia encontrou os apóstolos que estavam ali reunidos com algumas mulheres, entre elas a Virgem Maria. Eles estavam no momento de oração, no cenáculo, no mesmo lugar onde Jesus havia instituído a Eucaristia, e ali eles recebem o dom do Espírito Santo. Na liturgia de hoje, o Espírito Santo, ele aparece, primeiro, sendo derramado sobre os apóstolos e sobre a Virgem Maria, no dia em que os judeus celebravam Pentecostes, ou seja, essa festa ela já existia no judaísmo, e os judeus celebravam o Pentecostes já 50 dias após a Páscoa, e era chamada de festa da colheita, porque era mais ou menos nessa época que os judeus colhiam os frutos daquilo que eles plantavam, e eles reconheciam o dom da providência de Deus naqueles frutos, naquela colheita. Não à toa, Deus decidiu enviar o Espírito Santo exatamente no dia em que se celebrava isso, para dizer que a grande colheita que nós recebemos como fruto da entrega total de Jesus na cruz, no mistério da sua paixão, morte e ressurreição, o grande dom, o grande fruto que ele nos dá, a colheita que nós recebemos é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte desse mistério da Páscoa. Por causa da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, Paráclito, é enviado a nós. E é interessante que na liturgia de hoje, o Espírito Santo aparece representado com duas imagens. Na primeira leitura da missa de hoje, nós vemos o Espírito Santo descer como línguas de fogo sobre os apóstolos. Ou seja, o Espírito aparece como fogo. E no Evangelho, o Espírito Santo aparece a partir desse sopro que o Cristo ressuscitado dá aos seus discípulos, quando o Evangelho diz: depois de ter dito isso, Jesus soprou sobre eles, ou seja, sobre os apóstolos, e disse: Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo vem a partir desse sopro do Cristo. O ruá, o vento, a gente poderia dizer, ou o hálito do Cristo ressuscitado, o sopro dele é o Espírito Santo derramado sobre nós. O fogo, ele representa basicamente duas coisas. Ele representa purificação. O fogo, ele serve para purificar algo. Então, quando nós recebemos o Espírito, nós somos purificados. E isso acontece, por exemplo, no sacramento da confissão. Hoje, Jesus diz aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Ou seja, quem faz isso no sacramento da confissão é o Espírito Santo, que é derramado ali naquele momento do sacramento e nos purifica. E nos purifica também no dia a dia, nos convertendo dos nossos vícios, do nosso egoísmo, realizando uma cura, uma transformação em nós. Segundo, o fogo, ele representa também a junção.
Quando uma pessoa, por exemplo, quer unir um ferro ao outro, ele utiliza o fogo e para fazer uma solda. Então o fogo ele também é usado para unir objetos diferentes ou realidades diferentes. Então o Espírito Santo ele é representado como fogo também para dizer que ele nos une à intimidade do Pai e do Filho. O Espírito Santo nos une mais profundamente ao ressuscitado. Ele nos garante uma intimidade maior com Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. É impossível nós nos santificarmos, nós nos convertermos, nós evangelizarmos, nós sermos salvos sem a ação do Espírito Santo. É impossível. O Espírito Santo, como fogo, nos purifica e nos une a Deus, nos faz ter uma alma esponsal, ser um com Cristo. Além disso, o Espírito Santo é vento, é sopro. E o vento, nas Sagradas Escrituras, representa vida. A gente lembra, por exemplo, lá do livro do Gênesis, o começo da Bíblia, quando o Espírito Santo Ruá pairava sobre aquela realidade criada. O sopro de Deus está presente na criação. O Espírito Santo, o sopro, representado pelo sopro, pelo vento, representa a vida, representa a criação, ou, no contexto do Evangelho, nova criação. Se lá no começo do Gênesis, Deus apresenta o seu sopro, o seu ruá, na hora de criar todas as coisas, o ressuscitado agora apresenta o seu ruá, o seu sopro, para dizer que ele está realizando uma nova criação. E não à toa, no dia de Pentecostes, nós celebramos o aniversário da igreja. A partir do momento em que o Espírito Santo é derramado abundantemente sobre os apóstolos e a Virgem Maria, ali, efetivamente, a igreja começa a existir. Então hoje, rezemos por toda a igreja, espalhada por tantos lugares, especialmente rezemos pelos nossos irmãos que fazem parte do mesmo corpo de Cristo que é a igreja, que são perseguidos por conta da sua fé, que passam por dificuldades. Rezemos pelos nossos pastores, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, os bispos, os sacerdotes. Rezemos por toda a igreja. Hoje é aniversário da igreja. O Espírito Santo representa também vida nova, porque ele, derramado nos nossos corações, nos faz ressuscitar, nos garante uma nova existência, uma nova forma de vida, uma vida ressuscitada. É o Espírito Santo que, agindo em nós, faz com que nós sejamos aquilo que nós fomos criados para ser. Ele realiza, portanto, uma nova criação na nossa vida e nos chama a ser resposta, nos envia para ser resposta diante do mundo, para que exista uma nova vida, uma vida ressuscitada no mundo. Nós necessitamos do Espírito Santo. E é interessante que o Evangelho de hoje, no versículo 20, apresenta Jesus ressuscitado, mostrando aos apóstolos suas mãos e o seu lado. E é muito significativo que ele faça isso, ressuscitado, no dia em que nós celebramos Pentecostes, para dizer que existe uma profunda unidade entre todas essas celebrações. Entre a paixão de Jesus, Jesus mostra suas mãos e o seu lado para mostrar as marcas das suas feridas, as suas cicatrizes, para dizer que é ele verdadeiramente o Cristo, o mesmo que foi morto na cruz. Existe uma profunda união entre a cruz, a paixão, entre a ressurreição e o Pentecostes. É o mistério pascal. Paixão, morte, ressurreição de Jesus, que trazem para nós como colheita, como dom, como fruto, o Espírito Santo, sem o qual nós não conseguimos realizar a vontade de Deus, sem o qual nós não conseguimos nos santificar. Nós precisamos do Espírito. E hoje, unidos a toda a igreja, peçamos ao Espírito Santo que venha iluminar nossa vida, toda a nossa comunidade, cada casa de acolhida, cada irmão acolhido, cada grupo da obra, cada ministério, cada missão. Nós precisamos do Espírito Santo de Ti. Que a Virgem Maria, Senhora Pietá, que estava ali com os apóstolos no dia de Pentecostes, ministre o novo Pentecostes sobre nós. Mãe, nós precisamos do Espírito Santo para nos santificar, para nos unir mais intimamente ao Cristo, para nos levar ao encontro de Jesus crucificado, encarnado nos irmãos mais esquecidos, mais sofredores. Mãe, nós precisamos do Espírito Santo que nos configura ao ressuscitado. Nós precisamos do Espírito Santo que é o dom que o Cristo crucificado, ressuscitado, nos concede.
do encontro com o Cristo ressuscitado abandonado, nós recebemos um novo Pentecostes, uma explosão que nos purifica, que nos une a Deus, que gera em nós vida nova, que gera em nós ressurreição. Vem, Espírito Santo, nós necessitamos de Ti. A igreja, a nossa comunidade, necessitamos de Ti. Junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, Te reconhecemos como Deus e abrimos o nosso coração para que Tu sejas o hóspede da nossa alma e dentro de nós nos santifique, nos ressuscite e nos impulsione para ser resposta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.